Bem-vindos ao podcast Entre Fé e Razão. Hoje a gente vai entrar num tema que sempre dá discussão: a existência de Deus, a ciência, a crença ou às vezes a falta dela. Eu sou Lucas, sou agnóstico, intermediador do programa. Eu sou o Dr. Natan, o cientista, Eu sou o Padre Miguel, eu sou o padre da cidade. e eu sou o Rafa, o ateu. Basicamente, hoje é o episódio onde a gente vai resolver milênios de debate em 10 minutos. Achei tranquilo. Se fosse assim tão simples, Rafa, eu já teria publicado um artigo revolucionário. E eu talvez estivesse desempregado, não é? Para começar, cada um poderiam resumir suas visões? Doutor Natan? Eu vejo o mundo através da ciência. A gente observa, testa, formula hipóteses. A ciência não prova tudo, mas é o método mais confiável que temos para entender a nossa realidade. Eu acredito em Deus como criador e sustentador da realidade. A fé não é oposta à razão, mas vai além dela. Existem coisas que não se medem em laboratório. Eu não acredito em Deus. Para mim, não é evidência suficiente, e sem evidência não faz sentido aceitar uma ideia como verdadeira. Eu fico no meio termo. Não afirmo e nem nego. Acho que existem perguntas que talvez a gente não consiga responder. Vamos para a clássica pergunta: a ciência e a religião entram em conflito? Depende. Quando a religião tenta explicar fenômenos naturais de forma literal, pode haver conflito, mas se ela trata de significado, propósito, aí já são campos diferentes. Exatamente. A Bíblia, por exemplo, não é um livro científico. Ela responde ao porquê e não ao como. Mas o problema é que historicamente sempre tentaram tratar o como. Tipo, negar a evolução, idade da Terra, coisas que são importantes na nossa evolução como sociedade. Isso é uma interpretação equivocada, não necessariamente a essência da fé. A ciência evolui corrigindo erros. Talvez a religião também precise fazer isso em alguns aspectos. Pergunta direta: podemos provar a existência de Deus? Não. E enquanto não der, eu vou continuar a não acreditar. Mas também não podemos provar de que ele não existe. Isso é verdade, mas a responsabilidade da prova é de quem afirma. Esse é um ponto bem forte do ateísmo, na real. Do ponto de vista científico, Deus é uma hipótese difícil de testar. Não é falsificável, então foge do método científico. Mas a experiência de fé é pessoal, não depende do laboratório. Mas aí entra a subjetividade. Sentir algo não torna isso universalmente verdadeiro. Nem tudo que é verdadeiro é mensurável. Vamos partir para outra. Se não existe Deus, qual é o sentido da vida? Eu acredito que a gente cria o próprio sentido. Não precisa de um ser superior para dar valor à vida. Concordo, o sentido pode vir do conhecimento, das relações humanas e da curiosidade. Para mim, o sentido está em Deus e no amor ao próximo. Isso dá uma base mais sólida. Eu acho interessante porque, no fim, todo mundo aqui busca sentido. Só muda a origem. Com tantas diferenças, dá para conviver? Dá, desde que ninguém tente impor nada. Respeito é essencial. Fé não deve ser forçada. E a ciência também não deve ser usada como arrogância intelectual. Olha só, estamos entrando em consenso. Será um milagre? Calma lá também. A moral depende de Deus? Para mim, sim. Deus é a fonte do bem e do mal. Sem ele, a moral é relativa. Discordo. A moral pode surgir da convivência humana, empatia, evolução social. A gente não precisa de mandamentos divinos para saber que matar é errado. Existem estudos mostrando que comportamentos morais aparecem em sociedades diferentes. Até em animais, isso sugere uma base biológica. Então talvez a moral seja meio híbrida. Biologia, cultura e crença? E depois que a gente morre? Acredito na vida eterna. A morte não é o fim, mas uma passagem. Para mim, é o fim mesmo. Consciência depende do cérebro, sem experiência. A ciência não tem evidência da consciência após a morte. Tudo aponta que ela está ligada ao funcionamento do cérebro. Eu fico dividido. A ideia de acabar totalmente é meio assustadora, mas também não posso afirmar o contrário.
E milagres? Já viram um ou acreditam? Sim, acredito. Nem todos são explicáveis, e alguns são reconhecidos até pós-investigação. Ou são coincidências, erro de interpretação ou falta de explicação ainda. Não sei, significa é milagre? Não faz sentido. A ciência tenta investigar esses casos. Muitos acabam tendo explicações naturais depois. Mas também tem aquele fator humano. Quando algo impacta muito, a gente quer dar um significado maior. A gente vai conseguir responder todas as nossas perguntas algum dia? Realmente, acredito que talvez não todas, mas vamos continuar avançando. O desconhecido de hoje pode ser o básico de amanhã. E tá tudo bem não saber. Melhor admitir a ignorância do que inventar a resposta. Mas também há mistérios que talvez nunca sejam totalmente compreendidos pela razão humana. Então o limite pode não estar só no universo, mas na gente também. No fim das contas, talvez a pergunta não seja quem está certo, mas como a gente convive com as diferenças e aprende com elas. E continua questionando e evitando respostas fáceis? E esse foi o episódio de hoje de Entre Fé e Razão. Se você acredita, não acredita ou não sabe, bom, você está no lugar certo. Então, eles já foram, só sobrou eu, Lucas, o intermediador, e como agnóstico, não tenho um ponto de fixo, né? Eu não tenho uma opinião se existe ou não existe. Eu acato o que eu acredito no momento, o que eu acredito ter mais base. Então eu acredito, mas ao mesmo tempo não acredito na existência de um Deus. Então eu gostaria de dar uma opinião um pouco mais imparcial. Eu acredito que todos estavam certos. Existe ou não existe? Não é isso que eu vou falar. Eu quero dizer que o sentido da vida, ele pode ser acatado tanto pela religião, tanto pela ciência. A parte da ciência, que é um pouco mais complicado, né? Seria algo em torno de que a ciência, ela abrange várias áreas, certo? E você, e nessas áreas, pode encontrar algo que você gosta. Você pode ser um cientista, você pode encontrar algum objetivo para sua vida. Enquanto, para um religioso, o sentido da sua vida pode ser dar a sua vida para Cristo. Pode ser seguir a palavra. Mas, obviamente, isso vai de pessoa para pessoa. Eu acho que eu não tenho mais nada para falar. Muito obrigado por ouvirem. E esse foi o podcast Entre Fé e Razão.